Olá, boa tarde. O NT Sul começa agora. Vamos aos destaques desta segunda-feira, 19 de outubro, primeiro dia útil em horário de verão. No horário de verão, tu adianta ou atrasa o relógio em uma hora? Atrasa, né? Agora a gente atrasa, depois a gente adianta, né? Tem certeza? Uma confusão, não é não? E cerca de 37 mil pessoas ainda seguem sem energia elétrica em todo o estado. No Dia Mundial da Alimentação, o governo do Rio Grande do Sul apresenta um programa que oferece alimentos e educação nutricional para pessoas de baixa renda. Acredito que não poderia haver data mais oportuna para que o governo do Rio Grande do Sul apresentasse o programa Prato para Todos. E falamos da importância da terapia para idosos. A expectativa de vida está cada vez maior. E é claro que as limitações físicas acabam sendo maiores, o que trazem limitações psicológicas também. Foi lançada em Porto Alegre a segunda edição do Dicionário de Italiano, um dialeto falado pelos imigrantes italianos na região sul do Brasil. No ano passado, a língua dos nonos se tornou patrimônio histórico e artístico nacional. Mas o dialeto que aprenderam em casa, com a família, já foi motivo de humilhação. Quando a gente era pequeno e que só sabia falar italiano, a gente tinha vergonha de falar italiano. A gente tinha vergonha de falar o dialeto perto das amigas que só falavam o português, né? É a partir de agora no NT Sul. Desde a meia-noite de sábado até 21 de fevereiro do próximo ano, a rotina de vida de muitos brasileiros está diferente. O horário de verão começou no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e aqui no Rio Grande do Sul. Lena Caetano mostra nesta reportagem que nem todos seguem o que marcam os ponteiros do relógio. E como essa reportagem é sobre horário de verão, para começar nós viemos até um galinheiro. Isso porque todo galinheiro tem um galo que todos os dias pela manhã, com o nascer do sol, canta, servindo como despertador para muita gente. Só que nesses 4 meses em que se convive com o relógio adiantado em 1 hora, indiferente a isso, o galo segue cantando orientado pela luz do sol. E quem tem um galo por perto, todos os dias durante este período de horário de verão, todo dia é acordado 1 hora depois. Seu Vilmar, o galo cantar de manhã cedo é despertador para o senhor? É. Que horas mais ou menos? Olha, 5 horas, 5h30 ele canta. É? É. E o senhor acorda com o cantar do galo? Olha, eu me acordo. É? Eu tenho um garnizezinho ali também, é 5 horas, ele canta. Bem certinho. E quando chega o horário de verão, como é que fica? Eles cantam. Na mesma hora? É, na mesma hora. É. Só bom agora, quando os horários novos, aí eles cantam só no horário velho, 5 horas, 5h30, é o horário que eles cantam. Quando dá horário novo, aí não dá para contar, porque eles não sabem. Mesmo morando na cidade, o seu Vilmar sabe das coisas. E quem mora no meio rural alia-se ao galo e segue o curso da natureza. Desperta todos os dias seguindo o horário do sol, independentemente do que marcam os ponteiros do relógio. Desde 1985, o horário de verão tem sido adotado sem interrupções no Brasil. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o principal foco de toda essa mudança é a faixa horária de maior consumo entre 6 horas da tarde e 9 horas da noite. A meta é deixar de gastar em torno de 4,5%. Como a iluminação ela é alterada nesse período, a gente já vê que 5 horas, 5h30 da manhã já começa a clarear, né? E automaticamente os dias ficam mais claros. O que se tenta fazer? É fazer com que as indústrias e as residências não coincidem os seus horários de uso, para que a exigência, ao mesmo tempo, não aconteça extrapolando o setor elétrico. O consumo de energia ele passa a ser uma consequência, porque se você usa mais da claridade, usa mais do dia, circula um pouco mais, você acaba gastando menos. O consumo que tu não gastou, tu não vai gastar amanhã em compensação.
né? Então, dá para se dizer que o horário de verão auxilia expressivamente na economia da energia no perímetro urbano, né? E dessa vez, adiantar os relógios em 1 hora será um reforço a mais na redução do consumo de energia elétrica, que em agosto caiu 2,1% com relação ao mesmo período do ano passado. Uma economia que se justifica pelo alto custo da energia, mas também por outros motivos. A energia elétrica está passando por uma situação de preço, uma situação de que ela é um elemento caro. Então, obriga com que a pessoa use mais racionalmente, independente do horário que ela for usar. Hoje, os sistemas elétricos eles estão mais otimizados. O sistema Procel está exigindo bastante do certificado de economia de motores, de iluminação. As lâmpadas elas já estão migrando para lâmpadas mais econômicas. A iluminação por pinturas estratégicas já estão reduzindo. O preço faz com que a consciência do gaúcho e do brasileiro faça através do bolso, né? Então, a conta de energia, para quem estava pagando um valor lá de R$100, hoje está pagando na monta de R$150, R$170 a sua conta de energia. Não tem como você não reduzir aquilo que é exagero. Então, além do horário de verão, que é uma motivação pelo novo dia, pelo maior tempo, ainda tem a influência do preço. Gostando ou não do horário de verão, o certo é que todos têm que se adaptar. Eu acho que as tardes são mais longas, não é? E a gente economiza um pouquinho mais de luz naquele horário, né? Eu gosto, acho legal. Tu aproveita melhor o dia, tu pode, sei lá, fazer qualquer coisa até mais tarde, tu sai de tardezinha, ainda tá claro. Prefiro muito mais por estender o dia mesmo. E é o momento que eu acho que a gente aproveita um pouco mais, sai do horário de serviço e aproveita para fazer alguma coisa ainda com o dia claro. Eu gosto. Lá em casa, eu e meu marido gostamos. Mas tem pessoas que até ficam bravos quando nós dissemos que o horário de verão é bom. Nós gostamos. Para mim, particularmente, eu não gosto. Não vou gostar. Eu acordo muito cedo, então vou ter que acordar de madrugada e no final do dia a gente sempre atende a acabar descansando do que trabalhando mais ainda. Eu acho bom, é cansativo, é um horário que, né, as pessoas acabam dormindo mais tarde, mas a pessoa tem mais um horário a mais para lazer, né? E a adaptação vai muito além da mudança de rotina de vida. Nos primeiros dias de horário de verão, muitas pessoas ainda se confundem quanto ao que fazer com o relógio. No horário de verão, adianta ou atrasa o relógio? Eu adianto. Eu atraso. Adianta. 1 hora para frente. Adianta. A gente atrasa, depois a gente adianta, né? Tem certeza? Não, tô falando o contrário! Bom, vale até a pena pela economia, né? Mas que é uma bagunça no nosso horário biológico, é uma bagunça, viu? Gente, a taxa de trabalhadores sem carteira assinada deve aumentar no Brasil até o ano que vem. Esses dados são da Organização Internacional do Trabalho. Por isso, alternativas de modelo de emprego podem ter crescimento acima do previsto. As cooperativas, onde pessoas com interesses comuns se reúnem para oferecer prestação de serviços, garantem postos de trabalho. Mas a fiscalização do Ministério Público é indispensável para que os cooperativados tenham seus direitos preservados. O nome é Eladir, mas pode chamar de Beth. Tem 12 filhos, uma vencedora. Era muito pequenininho, o que eu fazeria? Sempre dependia dos outros, né? Para pagar uma pessoa para cuidar deles, para mim vir trabalhar. Começou varrendo ruas, virou chefe de equipe, depois chefe dos chefes de 5 equipes. Hoje coordena 32 pessoas, 28 anos dentro de uma mesma cooperativa de trabalho. A cooperativa é que me aguenta, que me atura. Todo esse tempo, porque é a minha casa a cooperativa. E será que neste tempo todo a Beth não teve problemas de relacionamento no trabalho? Teve. Conversando a gente se entende, né? Como diz o ditado, sempre conversando para se entender, para chegar lá. E o que dizer quando o problema de relacionamento é com a lei? O clima entre as cooperativas de trabalho e o Ministério Público do Trabalho vive tenso. Dá para dizer que eles são como marido e mulher, daqueles que têm uma história conturbada. Vivem brigando, mas precisam um do outro. Existem vários tipos de cooperativas de trabalho.
As mais conhecidas são voltadas para serviços como varrição de ruas, reciclagem de lixo, construção civil ou a confecção de algum produto. Em 2005, existiam 841 cooperativas desse gênero no Rio Grande do Sul. Hoje, não chegam a 40. Muitas desapareceram por causa da ação do Ministério Público. Essas cooperativas, ao invés de serem entidades que organizam trabalhadores interessados em desenvolver a sua profissão de forma autônoma e coletiva, como seria natural numa cooperativa, elas são, em verdade, empresas exploradas por empresários para fornecimento de mão de obra desses trabalhadores, se apropriando de parte da renda do salário deles. Está certo que as brigas vêm diminuindo. O número de novas denúncias caiu de 2013 para cá. Mas os ressentimentos do passado permanecem. Das 620 investigações que estão em andamento, 281 resultaram na assinatura de termos de ajustamento de conduta, os TACs, ou com as empresas contratantes, ou porque o Ministério Público considerou que as cooperativas fraudavam as relações de emprego e determinou o fechamento. A que funcionava neste prédio atuava em cidades grandes como Porto Alegre, Canoas e Santa Maria. O MPT considerou que os empregados foram privados de direitos como férias, 13º e FGTS. O local foi fechado e os diretores proibidos de participar da gestão de qualquer cooperativa. Mas por que tantas brigas? Tudo por causa dela, a Lei 12.690, promulgada em 2012. O artigo 7º determina que os cooperativados precisam receber todos os direitos sociais, como férias e 13º salário. Colocar essa lei em prática rende várias DRs, aquelas intermináveis discussões de casal. A cooperativa não está regida pelo direito de trabalho. A cooperativa está regida pelo direito cooperativo e pela 12.690, que não é CLT. Que não é a CLT que regula as relações de trabalho. E também não é o serviço público, o estatuto do funcionário público rege, muito menos o serviço de um autônomo. É a quarta relação que não é reconhecida. Quando vamos ter esse reconhecimento por parte dos poderes públicos do Brasil? É o que você vai ver amanhã, na segunda reportagem da série sobre as cooperativas de trabalho. Cerca de 37 mil pessoas seguem sem energia elétrica em todo o estado gaúcho. A seguir, muitos associados da Seletro estão no escuro. Garantir é uma palavra muito, como eu digo assim, complicada de dizer, mas a gente diz que vai dar toda a assistência possível. Tu sabe, a gente está enfrentando aí toda essa enchente. É uma questão assim, como eu digo, quando não tiver o problema de enchente, não tem problema, a gente encosta um caminhão e abastece. Mas quando tiver uma enchente, já dificulta a questão do gerador. A gente vai fazer o processo, vai fazer funcionar, mas a dificuldade já aumenta um pouquinho em virtude da enchente, porque ele está localizado numa área de alagamento, entendeu? Mas em função do gerador, eu sempre disse, o problema para nós é ter energia, o gerador é uma medida paliativa. E no Dia Mundial da Alimentação, o governo do estado apresenta um programa que oferece alimentos e educação nutricional para pessoas de baixa renda. Acredito que não poderia haver data mais oportuna para que o governo do Rio Grande do Sul apresentasse o programa Prato para Todos. Os detalhes em instantes. Dizem que alimento diet emagrece, mas quando se tira o açúcar da receita, normalmente aumenta-se a quantidade de gordura. Por isso, mais movimento é mais alegria, mais saúde é menos caloria. Viva uma vida leve. Em
música especificamente, eu me formei na São Judas, fiz a pós-graduação aqui no NASP e atualmente eu estou cursando o mestrado na Unicamp. Eu fui para o UFMG e fiz um pós-doutorado em estudos literários, em literatura brasileira, mestrado e doutorado. E isso abriu as portas para que eu viesse para o NASP. Eu tive a oportunidade de participar do ministério dos principais grupos musicais adventistas no Brasil. Letras foi o primeiro curso a enfrentar o que se chama ordienade. Os alunos tiraram A. Trabalhar com a qualidade de aluno que nós temos aqui no NASP. Então esse ambiente é muito favorável para a atividade artística. Meu nome é Milton Torres. Meu nome é Afonso Cardoso. Meu nome é Lineu Soares e eu sou o NASP. E eu sou o NASP. Eu sou o NASP. No Dia Mundial da Alimentação, celebrado na última sexta-feira, o governo do estado apresentou um programa que tem o objetivo de oferecer alimentos e educação nutricional para pessoas de baixa renda. O lançamento aconteceu no Palácio Piratini e contou com a presença do governador do estado e do secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. A entrega deste ônibus equipado com cozinha marcou o lançamento do Prato para Todos. O veículo vai ajudar na capacitação de cozinheiros de aproximadamente 150 instituições da capital que prestam atendimento a pessoas de baixa renda. Acredito que não poderia haver data mais oportuna para que o governo do Rio Grande do Sul apresentasse o programa Prato para Todos. Esse programa social congrega diferentes atores para oferecer alimentos e educação, fundamentalmente nutricional, às pessoas de baixa renda. O Prato para Todos vai ampliar o combate ao desperdício de alimentos e estimular seu aproveitamento integral. Também vai fomentar uma cultura para que sejam produzidas receitas culinárias de alto valor nutricional a partir de aproveitamento de casca, de talos, folhas e ramas. O programa vai trabalhar com alimentos excedentes da SEASA coletados por voluntários. As coisas acontecem quando a população se junta e trabalha todo mundo junto para ajudar aqueles que mais precisam. A expectativa é de que até o fim do ano sejam atendidas mais de 50 mil pessoas. Nosso povo gaúcho é muito solidário e a gente nota isso em eventos que precisam de solidariedade. Mas, fundamentalmente, o poder público precisa organizar essa solidariedade para que ela chegue realmente a quem precisa. Instituições interessadas em participar devem fazer sua inscrição junto à SEASA. E ainda sobre o Dia Mundial da Alimentação, nossa nutricionista Denise Caspani tem um recado. Olá, tudo bem? 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação. Em vários lugares do mundo foram realizadas várias atividades para refletir sobre o tema. Aqui em Cachoeira do Sul, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, que congrega várias entidades, desde a produção até a venda e consumo de alimentos. Essas entidades discutiram e chegaram à conclusão que valeria a pena discutir o tema alimentação durante todo o mês de outubro. E então, surgiu a ideia de chamar toda a população do município para realizar atividades, parar para refletir, um café da manhã saudável, ou uma palestra, uma roda de conversa, qualquer atividade que foi
incentivado que cada entidade usasse a sua criatividade para trabalhar esse tema. E desta forma, nós conseguimos realizar, já estamos conseguindo realizar várias atividades ao longo do mês de outubro. Até o final do mês, teremos um complexo e bastante produtivo, acredito eu, relatório das atividades que Cachoeira do Sul realizou. Este tema é muito importante porque, como eu já disse outras vezes aqui, a alimentação das pessoas está muito ruim, na qualidade, na quantidade, as pessoas estão exagerando, comendo demais, ao mesmo tempo que estão sedentárias. A obesidade, tanto infantil quanto nos adultos, é um problema sério de saúde pública. Além disso, a forma como os alimentos são consumidos e produzidos e vendidos, como a questão dos agrotóxicos, a forma de comercialização, a legislação para o uso de aditivos químicos nos alimentos industrializados, tudo isso é papel, sim, de todas as entidades que trabalham com alimentos, assim como nós, consumidores, também fiscalizarmos, acompanharmos como é que isso acontece e nos preocuparmos com aquilo que nós estamos ingerindo. Como eu digo quase todos os programas, a alimentação é a base da saúde, é a base da vida. E se não for adequada, vai comprometer o nosso rendimento, vai comprometer o nosso crescimento, o nosso aprendizado, a nossa produtividade como profissionais, a nossa saúde está relacionada inclusive com a nossa felicidade. É difícil ser feliz se a gente está doente, né, pessoal? A gente fica abatido, a gente não tem disposição para nada, é mais complicado. Então, faça a sua parte, pare para refletir, mude seus hábitos, proponha para sua família, vamos conversar sobre isso. Vamos propor para a criançada que na hora da alimentação é a hora da alimentação. Deixa o celular de lado, desliga a televisão, vamos fazer cada coisa no seu horário, ok? Uma boa tarde para vocês e até a próxima semana. Cachoeira do Sul com sol entre nuvens hoje. Tem previsão de chuva para o fim do dia. As temperaturas variam entre 13 e 29 graus. Para terça-feira, a meteorologia indica tempo instável, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Para quarta-feira, previsão de chuva o dia inteiro. As temperaturas variam entre 18 e 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Sol entre nuvens em todo o Rio Grande do Sul. Uma frente quente se aproxima e deve trazer chuva. As temperaturas entram em elevação. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27. Em Santa Maria, na região central, 29 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24 graus. A última semana marcou a vida de muitas pessoas em todo o Rio Grande do Sul. Casas destruídas, carros amassados pelo granizo, plantações inteiras debaixo d'água. Muitos cachoeirenses ainda permanecem no abrigo e, por isso, vamos mostrar o trabalho de solidariedade que se manifestou nos gaúchos nos últimos dias. As redes sociais misturam imagens do que foi a tragédia com mensagens de solidariedade. O povo de Cachoeira do Sul faz campanha no Facebook e também no WhatsApp. As doações chegam a todo momento. Gustavo Abdala encheu o carro de brinquedos e comida e foi até o abrigo da Cotribá. Todo mundo que é de Cachoeira sabe a situação que o pessoal está passando e quem não sabe é bom aconselho a vir comparecer aqui, né, para ter uma noção da situação que o pessoal está passando, porque a princípio não tem previsão do pessoal poder voltar em casa e como a gente percebe tem muita criança desabrigada, né, e como foi Dia das Crianças e muitas passaram fora de casa, de cada cidadão fazendo a sua parte, a gente pode mudar a situação, por enquanto, temporária dessas pessoas aqui. Segundo o coordenador da Defesa Civil, são duas as necessidades dos desabrigados. Neste primeiro momento, nós estamos fazendo uma campanha que a Stasi estará recebendo das 7h30 às 15h30 aqui na rua 15 de novembro, né, doação de alimentos, material de higiene pessoal, material de limpeza, cobertores e colchões. Então, neste segundo momento, iremos fazer uma campanha também de doação de materiais de construção, telhas, janelas, aberturas, enfim, outros itens, como também móveis e utensílios. Podemos ver que realmente o povo gaúcho é muito solidário.
Alguns têm como hábito doar, outros se sensibilizaram com o desespero de muitas famílias na última semana. Em razão de enchente é a primeira doação, mas nós lá em casa sempre procuramos, dar apoio às pessoas que estão passando por dificuldades, porque é o nosso papel de cidadão, Não basta só cobrarmos atitude de políticos, mas como cidadão nós temos a obrigação também de fazer isso em troca. No espaço onde estão acomodadas, as famílias juntam o que ganham. A todo momento chega roupa, calçado, material escolar, alimento, cobertores e colchões. Em alguns casos, o espaço chega a ficar pequeno. No ginásio de Erlisão, os desabrigados ajudaram a dividir por tamanho as roupas doadas. E no abrigo da Cotribá, os moradores utilizam a lavanderia coletiva para deixar tudo cheiroso. A gente está com as roupas tudo molhadas dentro da enchente, Aí as roupas que a gente está ganhando, a gente está lavando tudo aqui, que não tem outro lugar para lavar. E as máquinas de lavar foram salvas antes da cheia? Que puderam salvar suas máquinas, trouxeram. As que não puderam, emprestam uma para outra. É muito ruim, muito melhor se a gente estivesse em casa, mas não dentro d'água, Enquanto isso, vai improvisando. Enquanto isso, vai improvisando, para não ficar no meio da sujeira. E cerca de 37 mil pessoas seguem sem energia elétrica em todo o estado. A área mais atingida é da AS Sul, com 35 mil pontos, e afeta as cidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Canoas, Alegrete, São Cepé e São Francisco de Assis. Os 5 mil associados da Seletro ficaram no escuro. O restabelecimento do fornecimento da luz acontece na medida em que a concessionária AS Sul conserta as redes que enviam a energia para as redes da cooperativa. O rio transbordou e saiu fora do leito, invadindo casas e desabrigando famílias inteiras. Os efeitos do vento e do granizo que castigaram o perímetro urbano e o interior de Cachoeira do Sul e região tiveram uma dimensão muito ampla de estragos e prejuízos. E uma delas foi o fornecimento de energia elétrica. No bairro Oliveira, por exemplo, vários pontos foram atingidos com quedas de postes que não resistiram à força do vento. No interior do município não foi diferente. Depois do vendaval e da chuva de granizo na semana passada, os 5 mil associados da Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí, a Seletro, ficaram sem luz. Segundo o gerente operacional Gilson Della Valentina, 5 torres de transmissão entre Santa Maria e Formigueiro caíram, interrompendo o envio de energia aos quase 6 mil quilômetros de rede. 120 postes caíram. Quando existe uma situação de sinistro, ou de tempestade, ou de ventos fortes, ou de colisão de veículos dentro do perímetro urbano que pega as linhas que alimentam o rural fica desligado. Então, nesse caso especial, que foi a tempestade, o granizo, os ventos, as chuvas de Cachoeira do Sul, ela sofreu bastante a Seletro, porque, primeiro, a concessionária tem que atender as demandas dentro do perímetro urbano, para que os postes sejam levantados e aí a gente possa lá fora, no rural, ter a energia, acesso à energia. Então a gente fez os deslocamentos por equipes e técnicos de emergência e fomos levantando com as nossas equipes próprias e uma empresa terceirizada e estamos fazendo as correções e conseguimos fazer as correções durante o período que a concessionária estava arrumando a rede também. A normalização do fornecimento de energia no interior se dá na mesma proporção em que a AS Sul restaura as redes que abastecem o sistema da cooperativa na cidade. E como os danos em cabos, postes, transformadores e estruturas de rede foram muitos, uma força-tarefa foi organizada entre a cooperativa, Defesa Civil, Exército e Corpo de Bombeiros para executar o trabalho com eficiência e segurança. O ineditismo da situação exigiu isso, até porque muitos funcionários também foram atingidos. A Seletro, em Cachoeira do Sul, ela teve como maior dano a região das Três Vendas e Bosque, Santa Bárbara, que foi aonde foi mais penalizado pelo granizo. Mas nós temos que lembrar que a semana passada teve uma inundação ferrenha do Rio Jacuí, que acabou sendo o início do caos para as regiões do Baú Vermelho, para a região do Porteira 7, todas as margens do Rio Jacuí, além do fato de que tiveram a tempestade de granizo, foi antecipado de uma enchente ferrenha. Então, se nós somarmos a Seletro como um todo, Cachoeira do Sul perdeu em torno de uns 70 postes. E isso impacta, 70 postes que caíram tem que ser levantado por homens.
homens cuja a situação de atendimento está trabalhando lá no campo e as suas casas desmanchadas lá na cidade, né? Então, nós tivemos uma situação nova, que a Seletro teve que fazer uma equipe, duas equipes, de trabalho para a reconstrução das casas dos funcionários, e os funcionários irem trabalhar na situação de emergência para os associados terem energia o mais breve possível, sabendo que as suas casas estavam demolidas, né? Então, é uma situação nova que a gente não tinha vivido ainda. E não foi apenas com o abastecimento de energia que os moradores de Cachoeira do Sul tiveram problemas, viu? A falta de água começou assim que o temporal deixou a cidade às escuras. Essa situação já virou rotina aqui na cidade. Cachoeira do Sul, sem energia elétrica, é sinônimo de falta d'água. Por isso, estou na sede da Corsã com o chefe de unidade de saneamento. Moisés Calegari, boa tarde. Em 2011, quando a Corsã renovou seu contrato, assumiu aí a responsabilidade de instalar 3 geradores. Eles não estão operando nesse momento. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, ouvintes da TV Cachoeira. É um prazer muito grande a gente ter esse espaço para a gente conversar e contar um pouquinho da história. Esses 3 geradores, quando foi firmado o contrato, em 2011, a Corsã 2 já estão instalados. Tem todo o processo de compra dos geradores, o processo de licitação da compra. Cada gerador teve que fazer a Corsã teve que fazer uma subestação. Então, 2 já estão instalados e já trabalham em operação, que é um na estação de tratamento de água e o outro na Praça Borges, lá que a gente chama de terceiro recalque. O da captação, lá onde o rio está sob enchente, esse está em processo de conclusão da parte civil da obra. Mas, evidentemente, esse ano a gente já foi atingido 4 vezes por 4 enchentes e atrasou os trabalhos. Depois da conclusão da parte civil, tem toda a parte eletromecânica para a gente fazer o trabalho, que é a ligação do gerador, quadro de comando, os cabos, conexão. Só depois de todo ele pronto que a gente tem que conseguir, com a FEPAM, a licença de operação. Então, aquele gerador é o único que não está em funcionamento. Nós já tivemos nesse local de captação, né? Para a Corsã, colocar um gerador naquele local não é arriscado, afinal de contas, é um local que diversas vezes é atingido pelas enchentes do Jacuí. Não é arriscado porque ele foi construído, toda a subestação dele, acima do nível da enchente daquela de 41. Foi feito um estudo, ele está bem acima do nível da enchente de 41, quase no nível do nosso poço lá de captação. Então, não tem risco nenhum. Se quando o gerador funcionar, tiver em funcionamento, 100% não vai ter problema de falta de energia, 100%, mas evidentemente que a gente vai ter o problema de fazer o abastecimento e a manutenção em função da enchente, porque a gente tem uma reserva de 3 mil litros para o gerador, mas quando dá uma pane assim, de 24, 48 horas, a gente vai ter todo o trabalho de fazer o abastecimento com barco, carregando 20, 40, 50 litros para poder abastecer o gerador. Esse é o único nosso problema. Mas quando ele estiver em funcionamento, não tem porquê. Hoje, essa semana mesmo aí que vocês acompanharam, essas enchentes que deu temporal, na quarta-feira, dia 22, caiu um raio aqui na subestação, na Marques Ribeiro, esquina com a rua do Aldeia, e rompeu o cabo da SSU. O cabo que está lá sobre a água, sobre a enchente, ainda não foi conectado. A gente já entrou em contato com a SSU para ver se faz a conexão. A gente operou, naquela semana que deu problema, com o gerador, para poder abastecer a cidade. Então, é o que eu digo, a hora que ele voltar tiver em funcionamento o gerador no primeiro recalque, a gente vai conseguir dar uma demanda para a população através do gerador. O problema, então, maior, né, que justifica a falta d'água na última semana é essa questão do rompimento dos cabos. Sim, e eu sempre friso e quero dizer, a Corsã é usuária da prestadora de energia, a SSU. Eu entrei em contato, o engenheiro Erasmo, com o coordenador da SSU, com o pessoal técnico da SSU, e pediu que a gente tivesse um atendimento não VIP, por ser um cliente que tem uma fatura muito alta em Cachoeira, mas que a SSU alavancasse prioridades. E, para mim, que eu vejo prioridade é a questão do saneamento. Restabelecer a energia para que a gente possa recalcar a água e levar água tratada para a população. Só para te ver, em função,
quando deu todas aquelas enchentes, e deu enchente e deu a queda de energia, que o cabo caiu na quarta, às 10 horas da noite, às 5 horas da manhã, a gente foi atingido pelo vendaval, aquele que rompeu a energia lá do primeiro recalque. Eu consegui, através do gerador, recalcar a água na quinta-feira até por volta das 10 horas da manhã. Às 10 horas eu fui obrigado a parar todo o sistema para deixar 60% de reserva técnica para a gente poder abastecer o hospital, presídio, alguma escola. E foi o que aconteceu. Os bombeiros tiveram que abastecer o hospital através com os caminhões dos bombeiros. Então, o senhor garante, chefe, que assim que concluída a obra do gerador no posto de captação, os problemas de falta de água aqui no município de Cachoeira do Sul irão terminar? Ora, garantir é uma palavra muito, como eu digo assim, complicada de dizer, mas a gente diz que vai dar toda a assistência possível. Tu sabe, a gente está enfrentando aí toda essa enchente. É uma questão, assim, como eu digo, quando não tiver o problema de enchente, não tem problema, a gente encosta um caminhão e abastece. Mas quando tiver uma enchente, já dificulta a questão do gerador. A gente vai fazer o processo, vai fazer funcionar, mas a dificuldade já aumenta um pouquinho em virtude da enchente, porque ele está localizado numa área de alagamento, entendeu? Mas, em função do gerador, eu sempre disse, o problema para nós é ter energia. O gerador é uma medida paliativa, que vem a solucionar, soluciona. E tem solucionado várias vezes, aqui no terceiro, e lá no primeiro e no terceiro recalque. Acredito, sim, que agora, quando a obra estiver concluída, a parte civil, a parte eletromecânica, que a gente obter a licença de operação, a gente vai poder botar ele em funcionamento para abastecer a população. Nessa situação da última semana, inclusive, vocês se disponibilizaram, contaram, né, com a ajuda do Exército também aí para solucionar esse problema dos cabos ali na aldeia, no local, né, de recalque. Eu fiz um contato com o Exército aí para ver se a gente restabelece o cabo, aquele ali, e enviei o contato para a SSU. A gente está aguardando um retorno deles, e aguardou o retorno para ver a possibilidade da gente fazer a conexão daquele cabo ali. Os geradores irão, né, como o senhor tinha comentado, os 3 geradores operando dar conta em casos, né, de falta de energia elétrica para 100% dos clientes da Corsã. 100%. O primeiro recalque, o gerador do primeiro é o que traz a água bruta até a estação de tratamento. O segundo recalque, que é a estação de tratamento de água ali, tem outro gerador que recalca a água para a parte baixa e chega até o terceiro recalque ali, que é na Praça Borja, onde a gente tem outro gerador que recalca a água para a parte elevada da cidade. Obrigada pelas informações, chefe. A gente que agradece a vocês da TV Cachoeira. E eu sempre digo, a nossa função como gestor é informar e dar todas as informações necessárias a vocês. E é um prazer muito grande receber vocês aqui na unidade. Nós da mesma forma, muito obrigada. Darcy, voltamos com você no estúdio. Tá certo, obrigada, Gabriela. E devido à situação de Cachoeira do Sul, o prefeito Neyron Viegas vai a Brasília amanhã. Neyron tem agendas com o Ministério da Integração Nacional e com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, além de outros órgãos federais. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai antecipar o pagamento do Bolsa Família para 26 municípios do Rio Grande do Sul que estão em situação de emergência pelo decreto coletivo estadual. Serão transferidos mais de 7 milhões de reais. Em Cachoeira do Sul, são 4.246 beneficiários. Com a medida, o benefício pode ser sacado a partir de hoje. Se o beneficiário tiver algum problema com o cartão de saque por conta das chuvas, ele deve ir ao setor do Bolsa Família aqui no município e solicitar a declaração especial de pagamento. O documento apresentado em substituição ao cartão tem validade de 60 dias. A gente faz um pequeno intervalo agora e na volta falamos da importância da terapia para idosos. A expectativa de vida está cada vez maior. E é claro que as limitações físicas acabam sendo maiores, o que trazem limitações psicológicas também. E foi lançada a 2ª edição do Dicionário de Italiano, um dialeto falado pelos imigrantes italianos na região sul do Brasil. No ano passado, a língua dos nonos se tornou patrimônio histórico e artístico nacional. Mas o dialeto que aprenderam em casa, com a família, já foi motivo de humilhação. Quando a gente era pequeno e que só sabia falar italiano, a gente tinha vergonha de falar italiano. A gente tinha vergonha de falar o dialeto perto das amigas que só falavam o português, né? É já, aqui no NT Sul. Você já viu que a natureza é um livro aberto?
que a arte já era presente antes mesmo que mãos humanas mesclassem as cores. Que a matemática foi descoberta, mas não inventada. Mas, se você acha que já viu de tudo, existem monumentos vivos que testemunharam muito mais que você. Prepare-se, porque desta vez até as pedras falarão. Vem aí a nova temporada de Origens. Aguarde. Inteligente. Livre. Singular. Vivo. Criativo. Amoroso. Cuidadoso. Você, a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados por Deus para sermos completos. Qualidade de vida é ter equilíbrio em nossas capacidades morais, físicas, espirituais, emocionais e intelectuais. Desenvolvê-las e aperfeiçoá-las é um processo contínuo e nos ajuda a estar preparados para situações do cotidiano e viver bem. Novo tempo. Juntos pela qualidade de vida. A Maria ganhou de presente a Laura. E cuida desse pedacinho de gente com todo o amor. A vida requer cuidado, que é muito mais do que simples atos. É mais uma atitude, é uma disposição. É passar tempo junto daqueles que se amam. E nem mesmo esse tal de tempo, cruel em tantas situações, pode silenciar as marcas do amor, que se traduzem em cuidado. Cuidado é vida. Feliz vida nova. Lançada na última semana a segunda edição do Dicionário de Italiano, um dialeto falado pelos imigrantes italianos na região sul do Brasil. No Brasil, o dialeto é falado por cerca de 500 mil pessoas. Um bom sinal. No ano passado, a língua dos nonos se tornou patrimônio histórico e artístico nacional. Mas o dialeto que aprenderam em casa, com a família, já foi motivo de humilhação. Quando a gente era pequeno e que só sabia falar italiano, a gente tinha vergonha de falar italiano. A gente tinha vergonha de falar o dialeto perto das amigas que só falavam o português, né? O autor do dicionário, o professor Darcy, teve o italiano como língua materna. Para ele, o idioma precisa ser ensinado para as próximas gerações. Sim, quem não ensinar na escola, ele vai morrer. Isso é fatal. Eu vejo que todos os idiomas que reviveram, como é o caso, por exemplo, do catalão, o caso do galego, só reviveram porque passaram a ensinar na escola, junto com a língua oficial, que é o castelhano. E se nós não fizermos isso, não sei quantos anos ainda levaremos essa nossa cultura. O município de Serafina Correia, na Serra Gaúcha, é o único no país em que o italiano é o segundo idioma. É uma mistura de dialetos, vários dialetos que vieram com nossos antepassados, vindos da Itália, e aí formaram de todos esses dialetos um só, que hoje é a língua cooficial.
O lançamento do dicionário foi acompanhado de mais uma herança cultural preservada. Uma festa típica organizada há mais de 10 anos pelo Grupo de Filó de Vila Flores. É um encontro, é um entretenimento, é um encontro assim de famílias, porque as famílias viviam longe de uma outra, né? Então à noite eles não tinham com que conversar, não tinham com que botar em dia as conversas, não tinha como conversar, planejar para o dia seguinte, planejar como é que era a vida deles, né? Então eles convidavam as famílias e cada um trazia um prato de comida e aí fazia o filó junto. A palavra filó tem origem no trabalho artesanal de fiação que as mulheres faziam nos encontros, em que o objetivo era conversar, rezar, contar casos. Uma confraternização para ninguém botar defeito. O repórter João Paulo recebe em nossos estúdios a psicóloga Jennifer Schitz. Trabalhar a mente dos idosos pode representar mais qualidade de vida. João, boa tarde. É com você. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos que assistem o NT Sul diariamente, que nos acompanham aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Eu quero trazer para vocês uma convidada especial para nós falarmos de um assunto muito importante. Muitas vezes o dia a dia acaba nos envolvendo em situações e trazem problemas. Isso reflete na vida da gente em problemas e em inúmeras vezes nós não aceitamos. Eu quero trazer aqui no NT Sul novamente a Jennifer Schitz, psicóloga, para nós falarmos sobre a terapia na terceira idade. Jennifer, boa tarde. Eu quero te perguntar, começar esse nosso bate-papo, para saber de você se o problema psicológico, quando atinge uma pessoa já de uma certa idade, ele é mais fácil ou mais difícil de se lidar? Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, vai depender muito da pessoa, né? Das vivências de vida dessa pessoa, como ela vai enfrentar esses problemas, a capacidade dela de resiliência, de enfrentamento das situações e também de quanto tempo ela vem sofrendo com essa dificuldade. Se a família conseguiu se dar conta, se a própria pessoa conseguiu se dar conta para procurar uma ajuda. Então, isso tudo acaba tendo uma certa influência, né? No tempo que ela vai poder lidar com essas questões. Hoje em dia existem diversos tipos de tratamento que se pode fazer. Um deles é a terapia, né, psicológica. Como é que começa esse tratamento? Já que, assim, em muitos casos, a pessoa acaba não aceitando. Quem é que leva o paciente até o tratamento? É vontade própria dele? Ou geralmente é alguém que está mais próximo, que realmente percebeu que ele tem um problema que precisa ser resolvido? Os idosos, na maioria dos casos, são os familiares que levam. Eu percebo assim, como eu trabalho numa associação de aposentados, onde eu atendo muito esse público, não atendo só esse público lá, mas atendo muitos idosos, eu percebo muitos familiares trazendo. Muitas vezes por situações de luto, de solidão, de não saber lidar com uma dificuldade de alguma doença que aconteceu ao longo da vida ou até do próprio envelhecimento, né? Limitações que surgem, questões importantes para serem tratadas. E muitas vezes é os familiares, por não estar conseguindo fazer com que aquela pessoa se sinta melhor, saiba lidar com aquelas dificuldades, acaba levando até o consultório. É mais fácil alguém que está fora, muitas vezes, do ambiente familiar, no sentido de, muitas vezes, um filho que é casado e não mora junto com o pai, mas ele consegue identificar que alguma coisa de errado está acontecendo. É mais fácil isso? Alguém que está fora da situação ali acaba percebendo que o pai, ou a mãe, ou o avô, ele precisa de ajuda? Não digo que é mais fácil. Eu acredito que fiquem evidências maiores de mudanças de comportamentos bruscos, assim, de não ver de uma semana para outra, mudou muito o comportamento, não está se sentindo bem, está cada vez mais triste. Essas pessoas, às vezes, que convivem menos, no pouco que convivem, acabam percebendo evidências maiores. E, de repente, também pelo idoso ficar sozinho, né? Já morar sozinho, às vezes ter só uma pessoa que ajuda dentro de casa, os filhos moram em outras cidades. Existem essas questões também que fazem, muitas vezes, com que não se perceba com facilidade que aquela pessoa está precisando de ajuda também. Existem essas questões. Entendi. Nós estamos conversando com a psicóloga Jennifer Schitz, e nós estamos tratando hoje sobre a terapia psicológica na terceira idade. Quais são as limitações? Como identificar
que algum familiar ou algum amigo que já está nessa fase da vida tem algum problema e precisa de ajuda. Jennifer, se nós olharmos hoje, a população de terceira idade, ela vem crescendo um número muito grande. Os problemas também crescem com relação a esse tipo de público, já que a gente sabe que uma pessoa na terceira idade, ela não tem mais a força motora que um jovem, ela não tem a disposição que tem um jovem, e muitas vezes isso acaba trabalhando com o psicológico. Eu estou ficando impossibilitado, eu já não consigo mais fazer coisas que eu fazia. Como é que se trabalha com esse público, já que isso, de certa forma, aumenta a cada dia? Isso devem surgir novos tipos de problemas? A expectativa de vida está cada vez maior. E é claro que as limitações físicas acabam sendo maiores, o que trazem limitações psicológicas também. É muito comum hoje casais, por exemplo, que estão casados há muito tempo e que um perde o outro, né? Existem perdas, existe período de luto. Então, na verdade, quanto mais a expectativa de vida, claro que dificuldades maiores vão se ter, né? Da própria locomoção da pessoa, né? Das dificuldades, inclusive de lucidez, de consciência, né? De percepção de espaço. A gente sabe que essas limitações vão aparecendo, né? Memória é uma coisa muito comum, independente de uma patologia maior, isso é muito comum, os esquecimentos. Então, com o passar da idade, claro que essas limitações vão ser maiores, né? E vai trazer questões psicológicas, com certeza. A própria solidão é uma delas, porque hoje a gente vê um perfil de idosos muito ativo, mas que ao mesmo tempo não conta com os filhos próximos, não conta com muitos familiares, às vezes mora numa cidade que tem poucos familiares, alguns já faleceram, outros não moram mais ali, então contam com essas dificuldades, né? E realmente a gente encontra com facilidade hoje pessoas de 85 anos ativas, pessoas de 88 anos ativas, né? E são questões assim que acabam, com certeza, trazendo limitações maiores. São pessoas ativas, mas ao longo dos anos vão perdendo, né, o seu espaço de uma certa forma, com certeza. A gente percebe hoje em dia, e alguns enxergam isso como um nicho, né, para se ganhar dinheiro, e é claro que a subsistência ela faz parte, né, essa questão de olhar com olhos comerciais. Mas a gente vê hoje que existem academias para terceira idade, que existem escolas de informática para terceira idade, que existem cursos de inglês para terceira idade. Isso, na sua opinião, como profissional da área, se deve ao quê? É uma necessidade ou as pessoas que chegam num determinado ponto da vida delas, elas querem continuar a ter qualidade de vida e a viver mais? Eu acredito que as duas coisas. Existe uma necessidade de continuar aprendendo e também os próprios locais, não adianta querer ensinar com a mesma metodologia que ensinam para pessoas de 25 anos, né? Uma pessoa de 70 anos, 75 anos, vai ter uma capacidade diferente, porque nós temos as nossas limitações com o passar dos anos, né? Isso é uma coisa natural e a gente tem que aprender a lidar com isso. E o que é importante também? A nossa qualidade de vida, como tu disseste. Se eu posso estar me relacionando com as pessoas numa rede social, em vez de ficar em casa olhando TV, me sentindo entediada, claro que vai ser mais interessante eu poder me relacionar, poder mandar um WhatsApp, poder mandar uma mensagem, poder mandar um vídeo divertido. Então, essas coisas nos fazem bem e todo mundo usa. Faz parte da nossa qualidade de vida. Então, por que não as pessoas da terceira idade poderem usar também, poderem usufruir disso? E isso é uma realidade. Como cada vez mais as pessoas estão podendo viver mais tempo, essa busca pela tecnologia, por poder estudar inglês, viajar, poder fazer uma série de coisas, também cresceu junto com a expectativa de vida. Então, a gente vê muito mais hoje academias de terceira idade, aulas de informática, de inglês, de espanhol, enfim, locais onde se propicie para essas pessoas um atendimento especializado para a idade deles, para não haver frustrações, para eles irem para lá como uma coisa prazerosa e também poder ter um retorno, porque no momento que você vai fazer uma aula de inglês, claro que eu quero aprender, quero poder ter um retorno disso. E esses locais são adequados. E eu vejo ótimos resultados assim nos pacientes de que vão até esses locais e aprendem. E é muito interessante, bem prazeroso. Nesta semana, eu estava conversando com um amigo meu que é professor de violão. E ele, todo feliz, estava dizendo que ele começou a dar aula para uma senhora de 80 anos. A gente sabe que a busca pela qualidade de vida, por querer viver, é muito grande, né, nessa idade, nessa
época da vida. E é interessante, não sei se você como profissional vê assim, mas essa questão da tecnologia também pode ser considerada uma terapia para eles, né? Sim, até pela questão de se desafiar, uma ocupação, né? No caso, acaba sendo uma coisa muito ocupacional, poder se ocupar, poder testar novos conhecimentos, isso tudo acontece e é importante, porque na verdade nós estamos sempre buscando novos desafios, novidades do nosso trabalho, novidades da nossa vida, sempre buscando essas coisas novas, nos dando um bom significado, um bom retorno para a nossa vida. E a terceira idade também quer buscar isso, então essas coisas acabam auxiliando bastante. A gente sabe que quando se fala em terceira idade, muitas pessoas acabam usando cases de sucesso da terceira idade. Porque é uma fase da vida em que você se supera a todo instante. Né? E acredito que todos nós temos exemplos de pessoas que obtiveram conquistas já depois de uma certa idade. E isso, de certa forma, deixa o exemplo para a gente que é mais novo e que também busca chegar na idade que ele e algumas pessoas estão com qualidade de vida, querendo viver e bem. Exatamente. Né? Jennifer, eu queria te agradecer por voltar aqui ao NT Sul. É sempre um prazer para a gente receber e o NT Sul está à disposição. Tá bem, eu que agradeço. Muito obrigada. Darcy, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo. Obrigada, João Paulo. Bom, o NT Sul desta segunda-feira termina agora. A gente se vê novamente amanhã, ok? Uma ótima tarde para você. Tchau!